Bem, bem-vindos à coletiva de imprensa da final da Conmebol Libertadores 2025. Estamos juntos ao técnico Felipe Luiz, do Flamengo. Vocês já sabem as regras, eu vou abrir direto para perguntas. Nome e meio de comunicação, por favor. Vamos começar por aqui. Obrigado. Olá, Felipe, boa noite. Gustavo Zupac, da ESPN, parabéns por mais uma conquista. Felipe, na sua carreira como jogador, você sempre foi considerado um jogador muito coletivo, né? O futebol é um jogo muito coletivo. Só que hoje você ocupa um espaço, um cargo, e acho que no Brasil, até mais que em outros lugares, tem um senso de protagonismo gigantesco, né? O técnico carrega muita coisa. E em um ano e pouco, você é o atual campeão carioca, o atual campeão da Supercopa, o atual campeão da Copa do Brasil, o novo campeão da Libertadores. Quarta-feira pode ser o novo campeão brasileiro. Em tão pouco tempo de profissão, acumular tantas conquistas. Foi mais rápido do que você imaginava? O que é que essa conquista de hoje te traz dessa carreira tão breve de técnico e já tão vitoriosa? Parabéns. Obrigado. Bom, queria começar falando o que eu sempre falo e lembro depois de uma conquista tão especial como essa, que são aqueles meninos do Ninho que faleceram em 2019 e que não é coincidência que depois dessa tragédia ter acontecido, o Flamengo consegue brilhar, ter tantos títulos, tanto sucesso. Claro que tem muitas outras coisas além, mas eu acredito muito nessa força. Eles estão comigo. Eu falei com o pai do Bernardo no outro dia, me manda mensagens e sinto que eles estão vivos dentro do clube, dentro de mim, e gostaria de mandar um abraço para todas as famílias. Mandar um abraço para o meu vozinho, pensei muito no meu vô hoje. Um momento muito especial para mim. Significa muito porque minha esposa sabe bem, são muitas horas, muitas horas. E no final das contas, o treinador é julgado pelo resultado. Como ganhamos, eu sou um fenômeno e o Abel não vale para nada, mas ambos sabemos a equipe que fizemos, a identidade que deixamos na nossa equipe, o forte e os sólidos que somos as duas equipes. E é muito difícil, porque no final um dos dois ia sair daqui perdedor e outro vencedor. Mas foi muito difícil chegar até aqui. Foi muito difícil chegar até aqui. Muito. Foram muitos esforços individuais e coletivos, foram muitos sacrifícios por parte dos jogadores. E conseguimos o nosso grande objetivo. Sem assimilar tudo o que aconteceu hoje, porque foram momentos de muita tensão durante essa semana, mas se você pergunta se eu esperava, claro que eu esperava. Na minha vida eu sempre pensei em conquistar títulos, sempre pensei grande, e hoje o Flamengo me proporciona isso, proporciona não só para mim, senão para os jogadores, essa possibilidade. Então eu sou muito grato ao Flamengo. O Flamengo não tem que ser grato a mim. O treinador que senta nessa cadeira aqui tem que ser muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo hoje proporciona uma possibilidade ao treinador de lutar por títulos. E isso independente, né, pela qualidade, pelo investimento, pela organização que existe nesse clube. Hoje a gente pôde disputar uma final de Libertadores. E eu me sinto um privilegiado. Obrigado. Por favor, é esse. Buenas noches, profesor Felipe. Gerson Cuba, de Pase. Ante todo, felicitarle por el triunfo y por el objetivo. ¿Qué tan importante es para usted, en este caso, el tema de, como jugador, como técnico, llegar a Lima, ser campeón nuevamente de la Copa Libertadores, con usted de forma personal y sobre todo como Flamengo, como equipo? Gracias. Es un sitio que he sido muy feliz siempre que vine aquí con la selección. He sido muy feliz con el Flamengo, 2 finales de Libertadores. Es un estadio muy especial, tiene una energía muy especial para nosotros. Y es un estadio que forja leyendas, ¿no? Hoy salen de aquí verdaderas leyendas eternas para nuestro club. Y estoy realmente muy feliz de haber conquistado y aumentado aún más la mística de Lima. Ok. Gracias. Obrigado. Por favor. Felipe.
Simon Ledo, do Coluna do Fla, parabéns, né, pô, fazer uma nação inteira feliz hoje e fazer parte disso. A gente sempre fala que ter um treinador, torcedor, por mais que ele seja profissional, faz muita diferença por causa dessa paixão que você falou, que está toda envolvida no trabalho e toda a dedicação. Hoje, fantasticamente, assim, o Léo Ortiz não ia jogar e a gente morrendo de dor no coração de ele não poder jogar, e aí você foi lá, escolheu o Danilo e foi o cara que fez o gol do título. O que isso representa para você com relação assim, a essa a visão, né? A questão de ser um visionário com relação a escolher o cara que arrematou a partida? Bom, primeiro falar do Léo Ortiz. Só a gente, né? Mas ele sabe o esforço gigante que ele fez para estar presente nessa final. E hoje de manhã eu conversei com ele e perguntei para ele o que ele estava sentindo. Porque ele conquistou o direito a poder dizer para mim o que estava no coração dele naquele momento, como ele estava se sentindo para jogar. E ele falou que, claro, que ele queria jogar, mas que para ele era melhor, inclusive, ganhar sem jogar, porque a única coisa que ele queria era ser campeão. E se eu pensasse que ele podia atrapalhar a equipe por estar um mês parado, ele preferia que eu escolhesse o Danilo, mas ele deixou as escolhas na minha mão. Eu falei que sim, que a decisão no final das contas é minha, mas eu queria saber muito o sentimento dele. É um jogador que nos deu muito e no final jogou o Danilo, né? Que o Danilo, um jogador multicampeão por onde passou, Alexandro, Jorginho, se eu começar a falar aqui eu não paro mais, mas são jogadores que entram no campo, são cascudos, são campeões. Você sente que eles não estão jogando uma final, eles estão jogando um jogo comum, um jogo tranquilo, sereno, dominando todos os espaços. O jogo que o Varela fez, que o Léo Pereira. Então, assim, são jogadores muito importantes, diferentes, que fazem a diferença, né? Então, hoje a glória individual levou o Danilo pelo gol, mas, como bem teu companheiro falou, para mim, o mais importante é a equipe, né? E sem ela a gente não estaria aqui. Por exemplo, lembrar Gerson e Wesley, sem eles não estaríamos aqui onde estamos hoje, com certeza não. Pedro, não estaríamos aqui sem o Pedro. Pedro é um jogador muito importante, esse título vai dedicado muito a ele por também tudo que ele fez pela gente e vai continuar fazendo. Obrigado. Por favor. Boa noite, Felipe. Márcio Levi, TV Norte Acre. Felipe, o Flamengo é uma torcida gigantesca. Nós somos jornalistas da Amazônia. Podemos constatar que pessoas saíram há 6 dias para chegar aqui a essa final. Queria saber assim, o que você entende, a leitura que você faz e que recado você daria para esses torcedores que estão vivendo nesse momento agora. Obrigado. Como eu falei na outra entrevista, o Aeroflá diz muito do que é a essência do torcedor rubro-negro. E agora vamos ver no trio. Estou desejando esse carinho do torcedor para os jogadores porque eles merecem. Se esforçaram muito e agora que a gente possa viver esse momento de alegria com eles, que eles vejam esse troféu maravilhoso, somos tetra, e que o torcedor do Flamengo continue aumentando, né? Porque são muito importantes. Como o Zico diz, o torcedor é patrimônio do Flamengo. Obrigado. Por favor. Felipe, boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Parabéns pelo título. Felipe, claro que é difícil a gente falar de uma atuação individual num título tão importante como esse, mas um dos jogadores mais gritados pela torcida durante e depois do jogo, um dos que mais correu foi o Varela. Queria que você falasse um pouco sobre a partida, talvez impecável, do Varela. E se puder falar também, você citou os garotos do Ninho no começo também, mas esse é o primeiro título da Libertadores do Flamengo sem um cara que foi seu amigo, de amigos de todo o grupo, que é o Denis. Como é que é conquistar também esse título pelo Denis? Obrigado. É verdade. O Denis, um cara muito especial. Sentimos muita falta dele e o legado dele será eterno no clube. O Varela fez um jogo extraordinário, imenso, né? É verdade que geramos uma situação para que ele tivesse mais tempo com bola, para que ele pudesse ser o jogador livre e em função do que pensávamos que o Palmeiras poderia nos oferecer de pressão, e ele aproveitou esse momento dele com bola, mas eu acredito que ele cresceu no jogo a partir de defender bem. A fase defensiva dele estava impecável e isso foi dando confiança para ele, e depois
cada minuto que passava era uma jogada mais espetacular que outra e para mim foi o disparado o melhor jogador em campo. Obrigado. Aqui, por favor. Felipe, boa noite. Sidão Marinho da Litoral News. Você falou sobre o seu avô e eu, durante a semana, lembrava muito daquela foto que até na sua aposentadoria os torcedores levaram para o mosaico do Maracanã. E fico imaginando, né, o que seu avô estaria pensando neste momento, vendo o neto pela primeira vez disputando a Libertadores, sendo campeão pela primeira vez disputando como treinador da Copa do Brasil, provavelmente também no Campeonato Brasileiro inteiro, e fazendo história no Clube do Coração, naquele clube que um dia ele te ensinou a amar. Você é o primeiro nome na história do Flamengo a levantar a Libertadores como jogador e treinador. Como está o sentimento do coração do Filipe Luís, rubro-negro, tanto olhando para a infância, tanto para agora? Que a gente viu no final do jogo, né? Você caiu no gramado, chorou, abraçou o Boto, abraçou depois os auxiliares. Queria que você compartilhasse um pouco desse DNA rubro-negro que o seu avô passou neste momento aqui com a galera. Como eu falei, até é difícil falar porque eu me emociono, porque eu tenho ele muito presente. Comigo penso muito, converso muito com ele. E tenho certeza que ele está orgulhoso. Tenho certeza disso. Obrigado. Aí. Felipe, boa noite. Parabéns pela conquista. Você, em 2019, já tinha uma carreira consolidada na Europa, na seleção brasileira, família constituída na Europa e até por essa herança do seu avô, uma rica herança de torcer pelo Flamengo, você optou por retornar ao futebol brasileiro. Queria que você fizesse essa retrospectiva, desde essa decisão, que foi uma decisão de vida de você, até chegar a essa conquista brilhante. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Bom, aí essa escolha tem muito a ver com a minha esposa, que me incentivou muito para vir para cá. E desde então nunca me senti mais vivo, mais desafiado, mais emocionado, mais com sentimentos vivos. E o Flamengo proporciona isso, né? Aqui a cobrança ela é infinita, mas a alegria também ela é equivalente, né? Então, desde que cheguei aqui no Flamengo, fui muito iluminado, como eu falei na coletiva depois do Racing. Antes de chegar aqui, o Flamengo tinha uma final de Libertadores, agora tem 5, tem 4 títulos e vai continuar ganhando sem o Felipe, vai continuar ganhando sem o Arrasca, sem o Bruno, mas eu tenho certeza que o nosso passo por aqui foi muito válido, está sendo muito válido, está sendo muito valioso e estamos deixando um clube muito melhor do que encontramos. Isso me deixa extremamente orgulhoso porque eu cresci vendo o Flamengo também não na melhor das situações. Obrigado. Aqui na frente, por favor. Felipe, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Parabéns por mais essa conquista. Felipe, numa final entre duas equipes tão parelhas em investimento, em história na competição, né, em qualidade técnica, normalmente a gente espera que o jogo vai ser igualmente parelho, que as duas equipes vão iniciar com um plano de jogo de vitória, querendo a vitória a qualquer momento. No primeiro tempo, o que eu pelo menos percebi foi um Palmeiras picotando o jogo, gastando muito tempo, pressionando a arbitragem, e o Abel na coletiva ainda reclamou da arbitragem. Você acha, no segundo tempo, depois do gol do Flamengo, que vinha amassando, o Palmeiras, naquele seu estilo de bola longa, teve uma grande chance, poderia ter empatado, o futebol pode ser jogado. Mas você considera que, diante de tudo isso que a gente falou, hoje saem 2 vencedores daqui, o Flamengo e o futebol? O Flamengo, sim. O futebol, pelo que eu entendo de plano de jogo, e pelo que o Palmeiras nos gerou de dano no primeiro jogo, no jogo do Maracanã, eu entendia que eles queriam explorar muito bola nas costas dos nossos laterais e principalmente transições. Então, boa. Cuidado.
De novo ele, foi ele. Você gostou, né? Cuidado. Dá uma toalha, cuidado. Alcunha, pô, alcunha. Tá gelado? É, sim, não. Felipe. Obrigado. Não, Felipe. Não, só vou... Lucas! Foi você? Foi você que me molhou? Bom, continuamos. Sobre cada um tem uma estratégia muito clara. O Flamengo normalmente joga com bola, tenta propor, tenta pressionar e claro que uma das que deixamos para o nosso adversário são alguns contra-ataques, né? E eles têm jogadores muito velozes, muito rápidos e determinantes na frente, como o Vitor Roque e o Flaco. Então, uma das nossas estratégias também foi manter nosso lateral na última linha e principalmente do lado oposto para evitar essas transições tão letais do Palmeiras. Mesmo assim, eles conseguiram. Então, assim, cada treinador tem seu plano. E eu não digo que é uma vitória do futebol, porque, por exemplo, o plano do Fluminense no Mundial de Clubes foi o que levou a equipe brasileira mais longe. Então, cada plano de cada treinador tem uma validez e cada treinador acredita com as suas armas e as características dos jogadores para poder vencer. Olá, Felipe, boa noite. Felipe Esbardella, do portal Jogada 10 e do Voz do Esporte. O Abel, na coletiva, antes de você entrar, ele afirmou que o Flamengo foi melhor e merecedor. Você consegue revelar para a gente algum outro traço da sua estratégia para fazer o Flamengo pouco sofrer perante esse forte time do Palmeiras? E, se me permite uma segunda, você mudou algum tipo de plano quando o Palmeiras anunciou a escalação com 3 zagueiros? Obrigado e parabéns pela conquista. O Abel falou bem durante a coletiva anterior que ambos os adversários se conhecem muito. Não tem muito para onde fugir. Os jogadores são os que são, jogaram um ano inteiro. Eles não sabia se ia ser essa escalação que ele utilizou, mas eles jogam da mesma forma, com muitos encaixes, que geram dificuldade para você criar chances, te levam a um jogo onde é perigoso o zagueiro conduzir bola, os laterais passarem. Então, um dos planos que eu posso abrir para você foi atacar um pouco pior, mas nos precavermos muito do contra-ataque, porque sabemos que depois que o Palmeiras faz um gol, é muito difícil você reverter o placar. Obrigado. Por favor. Felipe, boa noite. Ivan Trindade, canal Fla Urgente. Essa final para a torcida do Flamengo, toda final de Libertadores é especial, mas essa talvez fosse mais especial. Ela curou várias feridas que tinham com 2021, com aquele escorregão do Andrés e tudo. Isso é uma coisa que você e o elenco levam em conta, a carga emocional para a torcida e como o que poderia acontecer caso houvesse uma derrota. E isso é uma coisa que é levado em conta, ou você prepara o jogo e o time como se fosse uma final normal, ou essa carga a mais, por exemplo, nesse caso de uma nova final contra o Palmeiras, é levada em conta? Quando o Palmeiras eliminou a LDU, eu acho que todo mundo, tinha um sentimento de que seria melhor enfrentar a LDU. E o primeiro discurso que eu tive para os jogadores naquele momento foi que não. É claro que na teoria era melhor enfrentar a LDU no final, mas não. Um jogo dessa grandeza merece um adversário rival direto do Flamengo nos últimos anos, merece um rival à grandeza do que é esse jogo. E vai fazer, e falei para eles, vai fazer com que seja a maior final da história da Libertadores, e nós vamos jogar ela. E nós queremos jogar essa final. Então esse foi o meu primeiro discurso
porque, claro, quem não estava assistindo aquele jogo, no fundo, com o sentimento de que passasse a LDU. Que a LDU foi campeã da Libertadores, tem uma história muito grande e que poderia chegar aqui e também ser campeã, mas entendo muito o sentimento desse momento. E eu acho que o nível do nosso adversário valoriza ainda mais o esforço, a vitória. A parte mental da final de 21 não entrou em campo para ninguém, tinha poucos jogadores aqui. E se tivesse perdido, fizemos o nosso melhor, como eu falei, eu seria julgado pelo resultado, mas eu acredito muito no que estou fazendo. E esse é o caminho que eu tento passar para os jogadores. Obrigado. As duas últimas agora, ok? Por favor. Felipe. Sí. Felipe, buenas noches. Álvaro Pérez desde Barranquilla, Colombia. En español, por favor. Felipe, le quería consultar cómo hace una institución como Flamengo, sí, conjugando el trabajo en distintas áreas, interdisciplinar, deportiva, dirigencial, médica, nutricional, para lograr un fortalecimiento institucional y consolidarlo durante varios años. Son 3 títulos en 7 años para el Flamengo, proyectándolo al más alto nivel en Sudamérica y llevarlo, por supuesto, a nivel mundial. Muchas gracias y felicitaciones. Esa es una pregunta más para el presidente del club que para mí, ¿no? Pero yo que soy parte de ese proceso, puedo decir con tranquilidad de que el club en 2013, ¿cuándo fue? ¿2013? 13. Empezó a reestructurarse, pagó sus deudas, pasó años difíciles y a partir del momento con toda la masa, la cantidad de gente, de aficionados que tiene Flamengo, se convirtió en una potencia, ¿no? Hoy es un club súper organizado, estructurado, con futuro, hace muy bien planteamiento de las temporadas que vienen y eso nos da a nosotros que trabajamos aquí la posibilidad de luchar por títulos. No te garantiza ganar, pero te da la posibilidad por tener los mejores jugadores, la mejor estructura, los mejores césped, mejor viajes, y esto te facilita mucho el trabajo con la cual me siento privilegiado. Gracias. A última. Felipe, boa noite. Felipe, cada jogo ele exige um nível de atenção e de estresse, você sempre fala disso. E na final de 2021, que o Flamengo perdeu para o Palmeiras, jogadores do Palmeiras saíram falando que o Abel havia identificado um erro de posicionamento no sistema defensivo do Flamengo, de onde saiu o gol naquela ocasião do Rafael Veiga, o primeiro gol do Palmeiras. Em algum momento, durante a preparação para o jogo de hoje, aquela situação do Abel saber os erros de posicionamento, saber tudo, veio na sua cabeça e fez você redobrar a atenção para esse jogo, até na questão de escolher Léo Ortiz ou Danilo, o Varela, que entrou muito bem hoje, o Lino ou o Cebolinha. Você tinha algumas dúvidas para a partida de hoje. Eu queria saber se em algum momento você teve isso, assim, claro na sua cabeça, o que aconteceu lá em 2021. Obrigado. Bom, não por acontecer em 2021, mas sim, cada jogo acontecem erros na qual eu identifico, eu e minha equipe técnica, meu auxiliar, o Ivan, a gente identifica esse erro, porque são possíveis planos de jogo dos adversários contra nós. Então, nos últimos jogos, cometemos alguns erros e o que meu trabalho é corrigi-los durante a semana, independente se vai ser o Palmeiras ou se vai ser o Ceará, quem for. Então, é claro que o Palmeiras ele explora um determinado tipo de situações que também vem acontecendo, quadra bem com os erros que vínhamos cometendo nos últimos jogos, então une as correções junto com o plano de jogo e tudo encaixa. Mas é claro que saber como o Abel pensa pelo livro, claro, eu li o livro dele e também as entrevistas, ajuda a entender como ele pensa o futebol, mas depois dentro do campo são os jogadores que colocam o plano em prática, os jogadores que executam, os jogadores que conseguem transformar tudo o que passamos para ele, e a linha entre a vitória e a derrota ela é muito fina e hoje foi pra gente. Em 2021 poderia ter sido pra gente também, tivemos aí uma possibilidade no final de vencer o jogo, não vencemos, perdemos. Hoje eles também tiveram a possibilidade de empatar, veio pra gente, então acredito que essa energia e a sinergia que se está gerando desde o começo do ano foi uma coisa que eu falei para eles também. Esse grupo, quando eu olho para eles, eu sinto que é um grupo destinado a fazer história, um grupo que quis desde o primeiro momento botar uma foto na parede e agora eles vão ter essa foto lá na parede do CT e no museu e serão eternos na história do clube. Okay?
Muito obrigado ao técnico pessoal. Felipe Luiz e à presença dos jornalistas.